Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta segunda-feira, dia 1º de setembro de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje eu vou falar muito do julgamento dos golpistas que começa amanhã. Vou falar de Fux, que deve ir contra os outros, provavelmente, os outros ministros. Tarcísio, falando que a primeira coisa que ele vai fazer, se eleito presidente, é dar um indulto ao Bolsonaro. Mas ele não é candidato. Ele falou: não, não sou candidato. Não sou candidato. E ainda tem idiota que vem aqui defender o Tarcísio. Ah, Tarcísio, quem te conhece sabe. Vou falar como vai funcionar o julgamento. Falar um pouco do julgamento, tá bom? E dessa questão do Tarcísio de dar indulto pro Bolsonaro, que nem condenado foi ainda. É o desespero deles. Então, antes de eu ir para as notícias do dia, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, muito importante, se puder comentar o vídeo também, fique à vontade, desde que seja com educação, sem nenhum tipo de xingamento, né? Ô bozoloides que vem aí, tá bom? Então vamos lá. A gente tá normalizando isso, o dia de amanhã, que começa amanhã, né? Essa semana e a próxima e tudo que a gente tem visto, isso é histórico, tá bom? É o maior julgamento da história desse país, o mais importante julgamento da história desse país. Ninguém da ditadura, ninguém do golpe militar de 64 foi julgado, foi preso. O Brasil não fez o que a Argentina fez, o que o Chile fez, o que o Uruguai fez. É a primeira vez que a gente vai ter um ex-presidente sentado no STF sendo julgado por uma tentativa de golpe de Estado. É a primeira vez que nós vamos ter militares, ex-militares, sendo julgados por golpe de Estado. Então, assim, é algo histórico isso que a gente está passando. A Argentina já fez. Assistam o filme 1985, tem no Amazon Prime Video. Não ganho nada para fazer propaganda, tá? Só que o filme é fantástico. Vá ver o que a Argentina fez. Se o Brasil tivesse feito isso com os golpistas, os milicos, golpistas de 64, a gente não estaria passando pelo que a gente está passando hoje. É por isso que é tão importante esse julgamento e a punição desses golpistas. Porque se nada for feito, daqui a alguns anos a gente vai ter outra tentativa de golpe. Não precisa ir muito longe. Outro louco lá disse que ia se explodir na frente do STF esse fim de semana. Não tinha bomba nenhuma, mas esse é o tipo de pessoa, de ser, que ainda apoia Jair Bolsonaro e o resto todo, né? É muito importante isso que vai começar amanhã, tá? Muito, muito importante. Então eu vou começar falando sobre isso. Ó. Julgamento inédito quebra paradigma sobre punição para militares por golpismo. Matéria do Ricardo Della Coleta, da Folha Press. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, entre eles 4 oficiais generais, marca uma mudança de paradigma na forma como as instituições do país lidam com tentativas de ruptura da ordem constitucional. Especialistas ouvidos pela Folha apontam que a eventual condenação dos generais Walter Braga Neto, que já está preso preventivamente, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, e do almirante Almir Garnier, esse aqui não vale uma pipoca, hein? Além de um posterior julgamento na Justiça Militar, terá impacto sobre as Forças Armadas e sobre a forma como militares enxergam sua participação na política. Esse julgamento quebra um padrão de relacionamento entre militares golpistas e o governo, desde que os militares começaram a intervir na política brasileira no século XIX, no golpe de Estado que levou à República, avalia a professora Adriana Marques, coordenadora do Laboratório de Estudos de Segurança e Defesa da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um processo inédito. Nunca houve, presta atenção, nunca houve indiciamento de oficiais golpistas. Sobretudo quando houve tentativa mal sucedida de golpe de Estado. Antes até se iniciou o processo de punição, mas logo houve o quê? A anistia. Completa Carlos Fico, professor de História do Brasil da mesma universidade, da UFRJ.
Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, candidato a vice na chapa liderada por Bolsonaro, é acusado de ter coordenado algumas das ações mais graves investigadas na conspiração. Augusto Heleno, ex-titular do Gabinete de Segurança Institucional, é apontado como um dos responsáveis pela construção da narrativa de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Ele era considerado um militar modelo no exército, tal do general, um dos raros tríplices coroados. Título dado aos militares que ocuparam o primeiro lugar nos 3 cursos mais importantes da formação militar. Ou seja, se formou como um golpista mesmo, né? Para a Procuradoria-Geral da República, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio, foi omisso e aderiu subjetivamente ao plano. Já Garnier foi indicado como comandante de força que aderiu à articulação, dando a ela apoio moral e material. Os pesquisadores explicam que o padrão estabelecido ao longo do último século foi o de perdão e de aprovação de anistias para militares que se envolviam em investidas contra governos legalmente constituídos. Como exemplo, o FICO cita, entre diferentes casos, a tentativa de levante de militares no âmbito da chamada Revolta da Vacina de 1904, no governo Rodrigues Alves. Acabou com os envolvidos anistiados. Anos depois, em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek pediria ao Congresso Nacional a aprovação de uma anistia para os fardados que tomaram parte na revolta de Jacareacanga, no Pará. Movimento que tentou depô-lo do poder. O movimento tentou tirar Juscelino Kubitschek do poder e ele pediu a aprovação de anistia para os militares. Tá? Julgamento pode servir de alerta para militares. É o que eu estava falando antes. Se não fizer nada, você passa a mensagem que tá tudo bem tentar golpe de Estado. Fiquem à vontade, vocês nunca vão ser punidos. Por isso, precisam ser punidos. Tá? Aqui numa outra matéria do G1 tem um gráfico, é muito bom, tá aqui na descrição do vídeo. São gráficos com a trama do golpe, explicando tudo, tá? Sempre bom lembrar quais são os crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado, tá? São esses 5 crimes. E a gente tá esperando para ver em quais crimes e qual vai ser a dosimetria, qual vai ser a pena para cada um dos julgados que começa amanhã. Lembrando que tem mais 3 grupos, né? Que a gente vai ter o julgamento mais pra frente. Esse grupo é o mais importante, tá? Então, leiam aqui essa matéria do G1. Tá muito boa, muito bem explicado. Não tem como ter dúvida. Nem os bozoloides que vêm aqui encher o saco vão ter dúvida, tá bom? Agora vamos para outra. No banco dos réus, entenda como será, como é que vai funcionar o julgamento do Bolsonaro e dos parças dele lá no STF. Matéria do Leonardo Fernandes, do Brasil de Fato. O julgamento da ação que apura a tentativa de golpe de Estado no Brasil envolvendo o chamado núcleo crucial da trama começa sexta-feira e tem a previsão de se estender até sexta, dia 12 da outra semana, tá? A expectativa de sentença se a gente não tiver nenhuma surpresa no meio, né? Os 5 magistrados da turma vão decidir, diante das provas colhidas no processo, se são procedentes as acusações da Procuradoria-Geral da República contra os 8 cidadãos, os 8 golpistas, os 8 meliantes, né? Para isso foram marcadas 8 sessões distribuídas em 5 dias. Então vamos lá. Terça-feira, dia 2, amanhã, depende do dia que você estiver vendo esse vídeo. Então, terça, dia 2, acusação e defesa, 2 sessões. Uma das 9 ao meio-dia e outra das 14 às 19. Quarta-feira, acusação e defesa. Só tem sessão das 9 ao meio-dia, à tarde não tem. Aí só na outra semana, terça-feira, dia 9, a previsão é para começar os votos. Na sessão das 9 a meio-dia. Tá?
Quarta-feira, mais votos, também das 9 ao meio-dia. E sexta, dia 12, se necessário, provavelmente a sentença, com 2 sessões, das 9 ao meio-dia e das 14 às 19. Tá? Essa é a programação. Tá bom? Muito bem. Aqui está explicando as acusações, tudo que eu já falei, está mais detalhada nessa matéria. Vamos aos nomes, aos bois, para você que é esquecidinho. Quem é quem? Quem que vai ser julgado, vai começar a ser julgado amanhã? Alexandre Rodrigues Ramage. Quem é? Deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a famosa ABIN, no governo de Bolsonaro, óbvio. Em 2024, perdeu a eleição para prefeito do Rio de Janeiro. No julgamento sobre o recebimento da ação penal, em março deste ano, o ministro Alexandre de Moraes considerou haver evidências da participação do ex-diretor-geral da ABIN na disseminação de notícias falsas sobre suposta fraude às eleições. Sempre assim. Almir Garnier Santos é almirante da reserva, ex-comandante da Marinha no governo de Bolsonaro. Segundo Mauro Cid, seria favorável ao golpe e disse que a sua tropa estaria pronta para aderir a um chamamento do então presidente. Segundo a denúncia, o militar participou da elaboração da minuta do golpe. Anderson Gustavo Torres é ex-ministro da Justiça. Olha, cada coisa, hein? No governo de Bolsonaro. Foi preso em janeiro de 2023, acusado de ser omisso e facilitar os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Segundo a denúncia, Torres atuou para que a Polícia Rodoviária Federal, subordinada ao Ministério da Justiça, realizasse operações para dificultar o acesso de eleitores às sessões de votação em 2022. E ainda tivemos, né? Todo mundo viu. O ministro do STF lá indicado pelo Bolsonaro, dando a entender que quem facilitou o 8 de janeiro tinha sido o governo federal à época. Ao que o Alexandre de Moraes deu uma resposta acabando com ele. É isso aí, né? Augusto Heleno Ribeiro Pereira, general da reserva do Exército e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Bolsonaro. Segundo a PGR, o militar ajudou a estruturar o discurso de desinformação divulgado por Bolsonaro, incentivando o ataque ao sistema eleitoral e a descredibilização das instituições. A acusação também aponta a participação de Heleno em um plano para descumprir decisões judiciais. A melhor parte do Augusto Heleno é o advogado dele, que parece o cara que treinava lá no Cobra Kai. Maravilhoso. Aliás, a gente tem que se preparar, porque os advogados vão falar amanhã. Vai ter um show, tem advogado ali que é um show de horror, né? Então vamos nos preparar para isso. Jair Messias Bolsonaro é ex-presidente da República e encontra-se em prisão domiciliar após o descumprimento de medidas cautelares impostas pelo judiciário. Muita atenção aqui. Segundo a acusação, ele é o líder da organização criminosa e principal beneficiário das ações ilícitas. A PGR afirma que foi ele quem iniciou a organização de uma estratégia para divulgar notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro e atacar as urnas eletrônicas. O Ministério Público ainda relata uma série de situações em que Bolsonaro incita publicamente a intervenção das Forças Armadas. Ele também teria conhecimento do plano denominado Punhal Verde Amarelo, que visava monitorar e assassinar autoridades da República, presidente Lula, vice-presidente Alckmin e o Alexandre de Moraes, tá? Mauro César Barbosa Cid é tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele é o único dos réus que colaborou com as investigações, confessando os ilícitos e oferecendo detalhes da trama à PGR e à Polícia Federal em troca de benefícios. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira é general do Exército. Foi ministro da Defesa no governo Bolsonaro entre 1º de abril e 31 de dezembro de 2022. A denúncia aponta a participação do militar na reunião em que se discutiu pela primeira vez a chamada minuta do golpe. Walter Souza Braga Neto é general da reserva do Exército. Foi ministro da Defesa e chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro. Nas eleições presidenciais de 22, foi vice na chapa do ex-presidente em sua tentativa frustrada de reeleição.
está preso no Rio de Janeiro desde dezembro de 2024 por tentar interferir nas investigações. A denúncia aponta a participação do militar na incitação dos acampamentos golpistas em frente aos quartéis e manter a mobilização da base a partir de notícias fraudulentas. É só lembrar o vídeo que ele fala lá com os apoiadores: calma, calma que vai estar tudo certo, a gente está resolvendo. Depois de ter perdido a eleição já, tá? Exceto o delator, que é réu confesso, os demais réus negam ter cometido os crimes apontados pela PGR, tá? A sessão do dia 2 vai ser aberta pelo presidente da primeira turma do STF, o ministro Cristiano Zanin. Após ler uma breve minuta do julgamento em questão, passará a palavra ao relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que vai fazer a apresentação de um relatório com o resumo de todas as etapas do processo, das investigações até o fim da fase de instrução processual. Depois disso, vai ser dada a palavra ao Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, titular da ação penal, que terá 2 horas para fazer a sustentação oral da acusação. Ele vai poder defender a coordenação dos réus, apontando os principais elementos que comprovam a participação deles na tentativa de golpe de Estado e o cometimento dos crimes apontados na denúncia. Em seguida, é a vez da defesa dos réus, um a um, ou seja, os 8 advogados, apresentarem seus argumentos pela absolvição de seus clientes em um prazo de 1 hora para cada acusado, começando pelo delator Mauro Cid e depois seguido em ordem alfabética. Finalizadas essas sustentações orais, o presidente da turma passará então a colher os votos dos ministros, começando pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, que não deve acontecer amanhã, porque cada advogado tem até 1 hora. São 8 réus. Então ferrou, não vai ter leitura de votos amanhã, deve começar na quarta, talvez só na semana que vem, tá? E aqui tem mais explicação. Tá falando de esquema de segurança reforçado, porque como eu disse, já tinha um louco lá durante o fim de semana falando que ia se explodir na frente do STF. A gente sabe como são os bolsoamebas, né? A gente sabe. E o que está sendo falado, isso aí eu já li em alguns lugares, o Fux não deve pedir vista do processo. Lembrando que se ele pedir vista, mais 3 meses lá parado. E se ele pedir vista, os outros ministros vão antecipar os votos, vai ficar 4 a nada, ele vai ficar com cara de trouxa. E é isso aí. Então, o que se fala é que ele deve divergir dos outros ministros. Agora, não se sabe se na dosagem da pena, vai falar, eu acho ele culpado, mas eu acho que é uma pena menor. Ou se ele não vai nem culpar alguns dos condenados de amanhã. Então, a ver o que o Fux vai fazer. Muito importante, tá? A ver o que o Fux vai fazer. Porque acho que os outros estão bem alinhados. Lembrando que o Fux foi o único que foi lá assistir os depoimentos. O Alexandre, obviamente, estava lá. E o Fux, o resto mandou tudo juiz substituto, sei lá, eu tenho um nome disso aí, tá? Agora, vamos falar de Tarcísio para terminar isso aqui. Tarcísio tenta conciliar defesa de Bolsonaro, ida ao 7 de setembro e estratégia de descrição. Matéria do Bruno Ribeiro e da Mariana Holanda da Folha Press. Considerado o principal sucessor político de Jair Bolsonaro, Tarcísio tentará conciliar a defesa do ex-presidente com uma estratégia de discrição durante o julgamento que definirá o futuro do seu mentor. Eu já discordo aqui da matéria porque não tem essa de discrição. Ontem ele falou, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um indulto ao Bolsonaro. Cadê aqui? Ó? Indulto a Bolsonaro. Promessa de Tarcísio caso vire presidente pode mesmo ser cumprida? O que ele disse no sábado? Em uma entrevista ao Diário do Grande ABC. Aspas pro governador de São Paulo. Na hora, primeiro ato. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado. Quando ele foi questionado se concederia o benefício ao ex-presidente. O Caiado disse que faria a mesma coisa, o Zema disse que faria a mesma coisa. Então eles estão o quê? Estão se estapeando pelo espólio e pelo apoio do Bolsonaro.
Lembrando que o Eduardo Bolsonaro é contra o Tarcísio e já falou que pode lançar uma candidatura independente. Os caras não se entendem. Tá? Lembrando que o indulto ou a anistia são coisas distintas. O indulto, ele pode livrar o negócio. É um benefício concedido pelo presidente em exercício por meio de um decreto. E é coletivo normalmente, como os indultos de Natal e tal. Mas pode ser dado individualmente. Lembrando que o Bolsonaro, em 2022, quando ele ainda era presidente, ele assinou um decreto concedendo o indulto ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. Aquele fortão que quebrou a capa, a placa da Marielle. Tá? Ele havia sido condenado, o Silveira, a 8 anos e 9 meses de prisão, multa, perda do mandato e suspensão de seus direitos políticos pelos crimes de coação em processo judicial e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. Tananana. Mas, em maio de 2023, o Supremo anulou o indulto do Bolsonaro por unanimidade, entendendo que houve desvio de finalidade na concessão do benefício, dado somente porque o ex-deputado era aliado político de Bolsonaro. Os ministros também entenderam que as ameaças proferidas pelo ex-deputado configuram crime político contra o Estado Democrático de Direito e, por esse motivo, não passível do benefício. Na época, a ministra Rosa Weber, que já saiu, relatora do caso, afirmou que o presidente da República, apenas por ter competência para a edição do indulto, não pode criar em seu entorno um círculo de virtual imunidade penal. Se Bolsonaro for condenado e a direita eleger em 2026 algum dos presidenciáveis que prometeram indulto, mesmo que o novo líder do executivo cumpra a promessa, muito provavelmente caberá ao Supremo decidir sobre a legalidade do benefício. Para o advogado criminalista e professor de direito penal Pier Paolo Bottini, a posição pela inconstitucionalidade decidida no caso de Daniel Silveira pode ser mantida. No caso de Daniel Silveira, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade do indulto para pessoas que atacaram ou agrediram membros de outro poder. Se mantiver essa linha, o indulto no caso de Bolsonaro agora seria inconstitucional, porque ele vai ser julgado por uma tentativa de golpe de Estado. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Não tem discussão, né? Aí tem a opinião de outra magistrada aqui, outra advogada. Aqui, ó, Bolsonaro até poderia pedir o indulto individual, mas provavelmente receberia como resposta que, historicamente, o indulto não é concedido para esses crimes. Então, eles vão tentar anistia. E tem uma outra matéria aqui, tá na descrição do vídeo, que vocês leiam, que muita gente já acredita que tem um acordo do Tarcísio com o Bolsonaro até para aprovar a anistia, que o Tarcísio está pressionando o Hugo Mota, Alcolumbre, a galerinha lá, para pautar a anistia. A gente tem que fazer barulho contra isso aí, tá bom? Então é isso. Amanhã começa, eu vou tentar fazer a transmissão aqui, acho que vai dar, para vocês assistirem. Quem estiver trabalhando, põe aí no fone para ouvir, porque é um momento muito, muito importante da história da República Federativa do Brasil, tá bom? Então assistam o julgamento inteiro. Se não der para assistir, ouçam pelo menos algumas partes, porque vai ser muito, muito importante, tá bom? Então é isso, um grande abraço para todo mundo e até o próximo.